Página de número 32, nós vamos dar continuidade e hoje falarmos sobre o começo do pecado, né? O pecado a gente chama de pecado original. Onde nasceu o pecado, a origem do pecado. Na verdade, o livro aqui, o conteúdo, vai falar sobre, como nós estamos tratando sobre a doutrina do pecado, então é em referência à humanidade, né? Mas na verdade o pecado se originou anterior à criação do homem, porque vem do próprio Satanás. Satanás, que ele é a única coisa que é dada a autoria ao diabo é isso, é o pecado. Então ele é o autor do pecado, né? Deus é que cria todas as coisas, mas o diabo vai lá e ele origina o pecado. Então na verdade, em relação ao pecado mesmo, o que é o pecado em si? Nas duas primeiras aulas eu mais ou menos tentei falar para vocês. O que seria pecado? A palavra amartiologia, ela é traduzida para amartando para pecado, mas qual o significado? Vai que cai na prova, hein? Vai que cai na prova. Qual o significado do pecado? Um dos significados, porque tem vários. A morte. Não, aí é a consequência, né? Isso, o significado do pecado, a palavra pecado. Eu dei pelo menos 4 ou 5 significados. Você já falou ou tem? Sim, não falei, tem e falei. Lembrou não, na primeira aula? Eu lembro da primeira aula, Não, então vamos lá. A palavra, no caso que dá origem à matéria nossa, ao termo amartiologia, né? Seria estudo sobre o pecado. Então amartia ou amartano é um termo grego que tem o significado de errar o alvo, certo? Tortuosidade, né? É o sentido daquilo que foi deformado, aquilo que não atinge o objetivo. Então esse é o sentido, tem vários outros sentidos, mas um dos sentidos da palavra pecado. Então é errar o alvo, tá certo? Errar o objetivo, algo torto, deformado. Então esse seria aí mais ou menos a ideia da palavra pecado. Então pecado original, na verdade, não é nem, a gente vai falar sobre o ser humano, está aqui no livro, mas eu quero ir um pouquinho anterior a isso para que a gente entenda então essa questão da origem do pecado original, mas na eternidade, que a gente vai falar hoje sobre o pecado original na humanidade, na história humana, né, nessa criação. Mas lá em Ezequiel, capítulo de número 38, vamos lá no texto, Ezequiel, profeta Ezequiel. Porque quando a gente vai estudar o pecado original na humanidade, a gente vai perceber que é o mesmo pecado que foi cometido por Satanás, tá certo? Qual que é o capítulo? 38, né? Capítulo 38. Ezequiel, isso, capítulo de número 38. Ezequiel. Quando eu falar 38, vocês entendam 28, tá? 28? 28, irmã. 38, Eu não combinei isso com vocês não? Quando eu falar 38, vocês entendem 28? Tá bem que o caminhão aqui tem ré. Tem, que bom, senão, né, mano? Tinha que fazer um retorno lá embaixo, né? Então, capítulo de número 38. 28. Desculpa, 28. Tá com 38. Não sei porquê. Então, olha lá. Para você ler 38. Deve ser, né, irmão? Não é não, que a gente não vai chegar lá não. O verso de número 11 em diante, nós vamos ler então aqui o capítulo 28 de Ezequiel, Ezequiel 28, a partir do verso de número 11, paz, maravilha, coisa boa, 28 de Ezequiel, a partir do verso 11, eu já quero dizer para os irmãos que alguns estudiosos vão discordar que essa passagem se refere a Satanás, tá bom? Porque na verdade, historicamente, se refere a um rei, né, na cidade de Tiro. Tem até aí um título na Bíblia, na maioria, né? Lamento pelo rei de Tiro. Isso. Porém, a gente chama que é uma referência que se faz, embora usando esse personagem histórico, é uma referência que se faz à própria pessoa do diabo. Porque o pecado que este rei ele estava cometendo é o pecado que Satanás cometeu. E qual é o pecado que Satanás cometeu? O orgulho, certo? Que é o mesmo pecado que ele leva o ser humano, o casal lá, a cometer, o orgulho. Aí a gente vai ver então aqui essa semelhança e tudo mais. Então capítulo de número 28,
Aqui é o pecado original. Verso 11: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, olha só, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. É a única passagem que vai se referir à classe dos querubins no singular. Todas as outras passagens que vai falar dos anjos, dessa categoria a gente vai estudar, né? A angelologia, então a gente vai ver que de fato tem categorias diferentes de anjos. E Satanás pertencia a essa categoria de querubim. Só que todas as outras passagens vai se referir no plural, querubins. A única passagem que se refere a querubim no singular é essa aqui, que vai inclusive falar sobre esse querubim, que é o anjo que a gente chama de Lúcifer, irmãos, mas essa palavra não se encontra na Bíblia. Lúcifer, ela deriva na verdade de uma tradução do Antigo Testamento para a língua, o latim, né? Então aí, aquele que a gente vai ler Ezequiel, a gente vai ler Isaías, não hoje não, hoje eu acho que não, mas quando a gente for estudar sobre angelologia, então a Bíblia vai falar lá sobre Satanás: tu era a estrela da alva, né? Aquele que carregava a luz. Então foi traduzido isso aí do hebraico para a língua, o latim, como Lucifer, né? Lucifer quer dizer aquele que carrega a luz, o portador da luz. Então Lúcifer vem daí, do Lucifer. É aquele que portava a luz, né? Lux, Fiat Lux, né? Haja luz. Então Lux é o termo na língua latim para luz. Então Lucifer quer dizer o portador da luz, que é a tradução do hebraico lá do Isaías, estrela da alva. Seria o sol, né? No caso, alguma coisa desse tipo. Isso. Depois a gente vai ler, não se preocupe não, a gente vai voltar a todos esses textos, tá? Só para distinguir aqui. Então, verso 14: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e tornei em cinza sobre a terra os olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Então o texto aqui vai falar que Satanás, ele foi criado por Deus como tudo que Deus criou perfeito e bom, né? Como os outros seres angelicais. E aí ele se orgulhou por causa justamente da sua sabedoria, por causa da sua glória, do seu resplendor. Então a gente percebe que o pecado de Satanás é o orgulho, irmãos, tá certo? E aí a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, que é quando esse ser já corrompido, né, já aí destituído da glória de Deus. A gente vai ver também na matéria de angelologia que os anjos foram criados antes da criação do mundo, antes dos seres humanos. Eles são anteriores, tá bom? Vou dar tudo referência para vocês, bíblica, na ocasião. Então, quando o ser humano é criado, Satanás já foi, né, já foi destituído da glória de Deus. Ele já pecou e já se tornou esse ser, então,
com a deformidade moral, deformidade angelical, se tornou mesmo esse ser caído, né, que a gente chama, o ser inglório, sem glória de Deus. E aí se tornou. Como que isso aconteceu? Ninguém sabe. É um mistério para nós. Como que um ser perfeito, porque uma coisa a gente, acho que já falou nas aulas passadas, mas eu vou retomar. Uma coisa, irmãos, foi o pecado do ser humano. Outra coisa, o pecado de Satanás. E aí a gente vai ver o porquê que Satanás não teve perdão, mesmo pecando uma única vez. E o ser humano, ele tem perdão pecando, e muitas vezes, infinitas vezes mais do que o próprio Satanás pecou uma vez só. E mesmo o cristão, depois de regenerado, continua pecando. Sim ou não, irmão? Sim. Né? Se tivesse pecado depois da morte, poderia ter sido perdoado. Quem? O Satanás, Mas a gente vai ver o porquê que o pecado de Satanás é imperdoável e o porquê que o pecado do homem é perdoável. E também a gente vai ver sobre o pecado imperdoável do homem. Entenderam? Entenderam, amados? Tranquilo? Então tá bom. Então existe um pecado de Satanás que foi imperdoável, o único. Existem os pecados do homem, ou o pecado do homem que é perdoável, mas existe um pecado que o homem comete que é imperdoável. Tá bom? Vamos lá. Então, capítulo 3 de Gênesis, a gente percebe que o casal estava lá no jardim onde Deus os colocou, e aí apareceu lá um ser, né, que para nós é um negócio um pouco estranho, porque ele incorporou uma serpente. Isso é literal mesmo, tá, irmão? É literal, o relato aqui ele é literal. Satanás, ele fala através deste animal, tá certo? É um negócio para nós bem esquisito, né? Mas, e aliás, nós sabemos em outras passagens bíblicas que os animais de alguma maneira podem ser tomados por demônios. Lembra dos porcos lá do capítulo de número acho que 5 de Marcos? Não foi? Ficaram endemoniados. Então, isso, os demônios, eles têm essa capacidade de incorporar, inclusive não só nos animais, mas nas pessoas. Isso a gente também sabe, a gente é pentecostal, sabe muito bem dessas questões, né? Enfrenta mais, né, essas questões aí. Então assim, os demônios, eles são espíritos incorpóreos que eles incorporam em pessoas e também em animais. E aí a gente vê aqui que no verso 1 do capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: irmão, eu acharia muito estranho, sei lá, de repente, passando na rua, um cachorro olhasse para mim e dizia assim: André? Das duas, ou eu expulsava, ou eu saía correndo ou caía duro. Mas, por a conversa prosseguir, há dúvidas aí sobre essas questões, né? Mas eu não vou entrar não, porque são detalhes aí que até vai tomar muito tempo, eu não estou disposto não a falar sobre essas questões. Já você deixou a curiosidade. Então, a gente tem que fazer isso, aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês procurem, estudem e pesquisem, né? Então, aquilo que eu não explicar, não falar, por falta de tempo, por incapacidade minha, por falta de conhecimento, então vocês têm que se tornar essas pessoas que pesquisam também. Mas vamos lá. Então, a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos, para que a gente identifique como que Satanás faz, irmãos, para estar tentando as pessoas. Ele procura levar as pessoas a desacreditarem naquilo que Deus disse, que aquilo que Deus disse não é exatamente desse jeito. Ele mais ou menos, irmãos, pega a verdade de Deus e dá uma torcidinha nela, né? Dá uma deturpada, ele dá
ele muda, mas de uma forma sorrateira. A mentira mais perigosa não é escancarada. A mentira mais perigosa é essa que ela vem travestida de verdade, que inclusive aqui vem trazendo um texto bíblico, né? Um texto bíblico, vem trazendo uma fala de Deus. Olha só, o Satanás disse: Deus não disse assim. Se a mulher não está atenta, isso é verdade, Deus disse assim. Lembra quando ele foi tentar Jesus? O que Satanás usou, irmãos, nas 3 propostas que fez para Jesus? Bíblia, a palavra. Ele pegou o texto bíblico e disse para Jesus: olha, está escrito isso, isso e isso. Percebam, amados, como Satanás é aquele que usa também as escrituras. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque como nós estamos comprometidos na questão do psicológico, na questão do conhecimento de Deus, então mesmo dentro da igreja, as pessoas citando o texto bíblico, nem por isso quer dizer que aquilo é fala de Deus, que aquilo é palavra de Deus. Vocês estão percebendo como é um negócio aqui muito sutil, muito complicado, no sentido que a gente precisa ter a clareza daquilo que está sendo falado dentro de um contexto que Deus ele propôs. A gente vai aprender isso em hermenêutica, né? Ou seja, a interpretar a Bíblia Sagrada. Essa matéria vai nos dar uma ferramenta assim excelente para que a gente possa então perceber que aquilo que muitas vezes é falado na igreja, citado inclusive, capítulo tal, verso tal, né, do livro tal, isso nem sempre quer dizer que é palavra de Deus, que é de fato inspiração de Deus. E sim que uma pessoa pegou, eu posso distorcer o texto bíblico de uma maneira fácil, né? Manipular o texto bíblico de uma maneira fácil. Por exemplo, eu posso pegar o texto de Filipenses capítulo 4, verso 13 e dizer: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E após essa citação do capítulo 4, verso 13, eu posso dizer assim: olha, você pode vencer todas as coisas na sua vida. A enfermidade, você pode receber a cura agora, você pode conseguir aquilo que você está projetando, porque a Bíblia garante que você pode todas as coisas. Vocês percebem, amados? O que eu fiz aqui? Dei um significado que o texto bíblico não me permite dar. E aí qual é o problema disso? O problema é que Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele fala, não o que eu digo, o que Deus não disse. E outros textos mais aí que eu poderia pegar, que é pego de uma forma totalmente equivocada. A gente chama os irmãos para vigília, para orar, né? Então a gente fala o quê? Provérbios 8:17. Amos que me amos, que de madrugada me busca, me encontrarão. Mas o texto não está falando nada de oração. O texto está falando outra coisa. Aí a gente fala para os irmãos: irmão, você está triste? Vem aqui na igreja. Mas como está escrito em Jó 41:22, na presença dele até a tristeza salta de alegria. Olha o que a Bíblia te promete, que na presença de Deus até a tristeza vai saltar de alegria. O problema é que o texto bíblico não está falando de Deus, e não é uma promessa. Se não é uma promessa de Deus, Deus não tem nenhum compromisso em cumprir nada daquilo que Ele não disse. Eu poderia pegar outros textos bíblicos mais aqui. Vou pegar um, Atos 16, eu acho que é 20, deve ser 31, 25 ou 31, alguma coisa assim. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eita, aí a gente depois disso fala o quê? Irmã, creia, porque é promessa de Deus sobre a tua vida. Os teus serão salvos se você acreditar. Deus cumprirá a sua palavra. Qual é o problema? É que Deus nunca prometeu a todos os crentes em todos os momentos, em todo momento da história, que se ele cresce, a sua família seria salva. Esse texto não pode ser usado para isso. E a gente ouve aos montes. Irmãos, eu poderia pegar vários outros aqui que eu sei que é falado na igreja, ou nas igrejas, não é? Mas é para isso que a gente está aqui, para estudar. Mas vamos voltar aqui. Então, eu não estou dizendo, irmão, que todo mundo que fala equivocadamente está sendo usado pelo diabo, tá certo? Não é isso que eu estou dizendo. Agora, olha só o perigo que a gente corre em pegar a palavra de Deus e expor de uma forma que Deus não disse. De alguma forma nós estamos distorcendo a palavra, intencionalmente ou não, tá certo? De má fé ou por uma pura ignorância. Mas nós estamos declarando algo que Deus nunca falou, não é? Então, mas Satanás faz intencionalmente, e tem pessoas aí que fazem também intencionalmente.
A gente sabe que tem muito mau caráter travestido de pastor. Muita gente aí travestido de líder espiritual e de homem de Deus e de mulher de Deus, mas são pessoas mal intencionadas. São aqueles que são mesmo chamados picaretas, né, da fé. Né? E tem os outros que só são ignorantes, ou seja, de fato não conhecem o texto bíblico. Mas um ou outro está prejudicando de alguma maneira o reino de Deus. Mas vamos lá então, no verso de número 4, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então olha só, ele pôs em dúvida então o caráter de Deus, e ele pôs em dúvida a palavra de Deus. Outra coisa que o diabo faz, dizendo: olha, Deus, ele não é... Irmãos, essas declarações que eu estou fazendo aqui, elas parecem ser absurdas, porque não é assim que elas vêm para nós. Nunca que Satanás de alguma maneira vai usar alguém, ou vai ter uma declaração dessa: olha, Deus não tem caráter, Deus não te ama, Deus não está preocupado com você. Não vai vir assim. Mas na proposta da fala, isso está implícito que a gente fala, né? Ou seja, não está explícito, não está escancarado. Por exemplo, quando Jó, vou pegar o exemplo de Jó, que talvez seja o melhor que tem na Bíblia. Quando Jó estava passando aquela dificuldade, antes a gente sabe que Satanás foi até Deus acusar o Jó, não foi? Mas na verdade, Satanás não acusou Jó de coisa nenhuma. O Satanás estava acusando Deus. O camarada é atrevido, irmão. Ele não falou nada a respeito de Jó. Ele falou a respeito de Deus, porque foi Deus que falou de Jó para Satanás. Viste o meu servo Jó? Homem sincero, reto, que se desvia do mal. Aí Satanás disse: mas também vamos, Senhor, que ele tem te servido. O Senhor tem cercado ele de bens. O Senhor tem comprado a adoração desse cidadão aí. Faz o seguinte: tira os bens dele para ver se ele não blasfema na tua cara. Satanás estava acusando Deus de comprar a adoração dos homens, irmãos, cuidando deles, dando tudo, providenciando tudo. Então Satanás estava acusando Deus. O camarada é atrevido mesmo, né? Aí Deus disse: não é assim não. Os homens, quando eles entendem quem eu sou, eu estou falando aqui, irmãos, num conceito, tá certo? Isso não está escrito exatamente o que eu estou falando, mas num conceito. Porque Deus vai mostrar isso no livro de Jó para Satanás. Né? Porque se Satanás estava acusando Deus de comprar a adoração dos homens, então Deus mostrou para Satanás: não, eu não compro. Porque quando os homens entendem quem eu sou de fato, eles me adoram. Independente de qualquer coisa. Independente de sua saúde, independente de sua felicidade, independente do seu bem-estar, independente do seu sucesso financeiro, independente da sua própria vida. Eles não amam a sua própria vida mais do que a mim quando eles entendem que eu sou. Isso na boca de Jó, vai ser um tapa na cara do diabo. Quando Jó, logo no capítulo 2, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, quando ele perde os filhos, não foram 10 filhos numa tacada só. Isso é inimaginável, não dá para imaginar um negócio desse. Um filho enterrar já deve ser um negócio do outro mundo. Você imagina 10 caixões assim, ó, no mesmo velório. Imagina um negócio desse, irmão. É um sofrimento de Jó, foi um sofrimento inigualável. E aí, os 10 filhos perdeu todos os bens. O cara era o mais rico de todo o Oriente. Seria hoje o homem mais rico do mundo, seria Jó, sem exagero nenhum na comparação. Então perde 10 filhos, perde todos os seus bens, perde a sua saúde, ficou canceroso, com chagas. A sua mulher não o apoia, e ele disse: você ainda permanece fiel a Deus? E a Bíblia diz o quê? Com tudo isso, Jó não blasfemou de Deus. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar pai. O Senhor Deus, o Senhor tirou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí mais para frente ele diz assim: ainda que Deus me mate, eu vou ter esperança nele. Olha, irmão. Então, por essas falas de Jó, Satanás está mostrando para... Deus está mostrando para Satanás: irmão, não estou bem não. Não sei se é sono, não sei se é gripe, não sei se é os dois juntos. Porque vocês sabem que eu estou fazendo vigília sem oração, né? Só gemido e choro, né? É normal. Só. Aí assim eu estou meio, entendeu? Mas vamos lá, em nome de Jesus nós vamos conseguir falar aqui o que a gente pretende.
Eu não sei nem se estão percebendo, mas eu estou aqui quase que sendo arrebatado, né? Mas louvado seja Deus. Então, o adversário, ele percebeu ali que o ser humano, quando entende quem Deus é, ele adora Deus, né? Pelo que Deus é, independente da sua vida e de tudo mais. Então Jó vai nos ensinando isso. Mas voltando aqui então, essas coisas vêm esses ensinos de Satanás, ele vem travestido de verdade, né? Então ele disse, não, Deus não disse assim, Deus não falou assim, vocês não vão morrer. E o mais intrigante, irmãos, é que parece que Satanás tinha razão. Por que parece que Satanás tinha razão? Porque depois que aconteceu aquilo, ou seja, depois que o homem ele seguiu a orientação de Satanás, de fato não aconteceu imediatamente aquilo que Deus disse que ia acontecer. Porque Deus nem estava se referindo à questão biológica, questão física, tá certo? A vida em si, isso também seria uma consequência. Mas Deus estava se referindo à pior morte que tem, que é a morte espiritual. Aliás, não é nem morte espiritual em si, essa morte espiritual ela ainda tem uma outra morte que é pior ainda. Existem 3 mortes, né? A física, a biológica, a espiritual e a eterna. A física, ou a morte biológica, é de fato o cessar do respirar, é a morte do corpo, tá certo? Essa não é a pior, né? Existe a morte espiritual, que é não ter mais comunhão com Deus. Olha só, essa morte aqui ela é bem pior do que a biológica. Inclusive a maioria de nós, eu digo a maioria porque eu acredito no arrebatamento, eu estou falando sério, tá certo? É que eu brinco às vezes, mas eu estou falando sério. Eu espero de fato, eu vivo como se Deus fosse me buscar ainda em vida. Então assim, alguns de nós vão passar pela morte biológica, outros não. Espero que eu não. Mas tudo bem, ainda que a morte biológica, ainda que eu morra fisicamente, eu estou tranquilo, irmãos, porque a morte espiritual não tem mais poder sobre minha vida, tá certo? A vida em mim, a vida de Cristo em mim absorveu a morte espiritual e eu já não tenho mais medo da condenação eterna. Eu estou falando, mas todos os crentes, né? Todos nós. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer isso: tragada foi a morte na vitória. Onde está o inferno a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Né? Então eu acho bem interessante essa passagem. A morte espiritual, mas essa ainda não é a pior, porque a pessoa que ela está morta espiritualmente, morre fisicamente, segue a morte eterna. E o que é a morte eterna? Não é a aniquilação da existência, é a separação definitiva da presença de Deus. Isso é o pior castigo que existe, irmão. Ou seja, nunca mais verão a Deus para todo sempre. Então o pecado o que fez? Atingiu o homem na morte biológica, na espiritual e consequentemente na eterna. Então quando o homem peca, ou seja, quando faz aquilo que Satanás disse que Deus proibiu, aliás, faz aquilo que Deus proibiu, Satanás disse que não, eles comem. E o que acontece? Eles morrem imediatamente? Não morrem. E aí quem pareceu que estava com a razão? O diabo, só, certamente vocês não vão morrer. Eles comem, olham um para o outro e não morreram. O que o pecado, irmãos, hoje, ele engana? Justamente porque as consequências não vêm imediatamente após a sua prática, não é? A gente pratica o pecado, quer dizer, nós não praticamos o pecado, né? Mas nós pecamos por acidente, deve ser assim, e com arrependimento na consequência disso, ou na sequência disso. Mas quando as pessoas fazem as coisas erradas, elas não vêem a consequência imediata daquilo. Aquilo dá uma sensação de que então é vantagem você pecar, porque gera um prazer de alguma maneira, não é? Por que as pessoas no Brasil elas são tão propensas à corrupção? Por que especificamente no Brasil? Em outros países nem tanto quanto. Não é que não tem corrupção, em todo lugar tem corrupção. Tem ser humano, tem corrupção, é impossível não ter. Mas em alguns lugares a gente sabe que mais. Mas por que no Brasil? Porque é uma falsa sensação de impunidade, que a pessoa não vai ser pega. E se ela for pega, se ela tiver dinheiro, ela compra a sua... Ela resolve o caso. Ou seja, é impunidade. Por que gente que tem posição, tem dinheiro, são pessoas soberbas? Porque elas acham que a sua posição, o dinheiro, vão livrá-las de tudo. Não é?
Não é o que acontece? Então é mais ou menos isso, quer dizer, a consequência não vem, aí você começa a fazer. Vamos ler o que está escrito em Eclesiastes, que eu acho que a gente leu na última aula, mas eu vou ler de novo. Eclesiastes capítulo de número 8, vai dizer o motivo porque os homens pecam mesmo assim, à torta e à direita. Capítulo 8 de Eclesiastes, versículo de número 11, né? 11, depois a gente pula para o 14, mas o 11 diz assim, capítulo 8 de Eclesiastes: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso que os homens estão com o seu coração disposto a fazer o que é errado, porque eles fazem o errado e não vem o juízo de Deus a seguir, não é? Versos número 14: ainda outra vaidade que se faz sobre a terra: há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. O que o autor está falando aqui, o Salomão? Tem justo, gente que vive de uma maneira correta, que sofre, que tem dificuldade enorme na vida em todos os sentidos, que parece que a sua vida vai de mal a pior, fazendo tudo certinho. E tem gente que faz tudo errado, parece que a sua vida é uma maravilha. E nessa comparação a gente entra às vezes em conflito. Vale a pena a gente fazer o que é correto? Vale a pena ser honesto? Vale a pena fazer a obra de Deus como Deus disse que tem que fazer? Vale a pena obedecer a palavra de Deus? Porque quanto mais eu sou fiel a Deus, quanto mais eu procuro viver uma vida de oração, quanto mais eu procuro santificar a minha vida, quanto mais eu procuro ser honesto, quanto mais procuro fazer as coisas como devem ser feitas, mais eu tenho dificuldade na vida. Alguma semelhança com a gente é mera coincidência, né? Não é assim, amados? Que muitas vezes a gente compara. Isso é uma angústia nossa? Não, essa é uma angústia de todo servo de Deus em todos os tempos. Quando a gente lê Salmo 73, só para dar tempo de pegar o texto bíblico. Salmo, isso, Asaf, famoso texto de Asaf. Famoso texto de Asaf. Asaf, irmãos, era um crente como nós, que ele passava assim umas dificuldades enormes em todos os sentidos. Asaf tinha dificuldade de pagar o IPVA do seu carro velho. Ele ainda pagava, porque tinha uns 18 anos, não chegou a 20 anos. Tinha uns 18 anos seu carro, ele pagava o IPVA ainda. Tinha dificuldade de pagar as contas no fim do mês. Ele tinha ainda enfermidades, doenças, né? Ele tinha tribulações dentro do casamento dele. Ele tinha dificuldade de criar os seus filhos. Ele passava angústia de perseguições de pessoas. A sua casa não era uma casa ainda quitada, embora fosse do CDHU, estava pagando a perder de vista, possivelmente ia deixar para a próxima geração, que ia morrer, não ia acabar aquele negócio. Então, Asaf era como nós todos, né? E é lógico que eu estou aqui brincando, mas é mais ou menos isso aí. E aí ele faz a sua comparação, a comparação entre a sua vida e a vida do ímpio, que tinha a sua casa, além de quitada, uma mansão, né? Aí o filho do diabo tinha casa na praia, tinha um carro novo, e não é só novo, tinha o carro, irmão, tá certo? Ele tinha, parece que a sua esposa assim, não lhe dava problema nenhum, os seus filhos obedientes. Esse camarada parecia que era assim era o melhor, era o mais feliz de todo mundo. E ele diz, quando ele faz essa comparação, ele diz, não é possível, quase que eu me desvio. Não está escrito lá no texto? Quase vacilaram, quase que escorregaram, quase que me desvio. Porque não há aperto na morada do ímpio, tudo vai bem, e na minha vida, nessa pindaíba lascada que eu tô. Então assim, irmãos, essa angústia é de todo servo de Deus que quer fazer a vontade de Deus. Mas por que é essa angústia? Porque a gente vê a imediatidade das coisas, ou seja, aquilo que acontece aqui agora, a curto prazo. A curto prazo que eu digo é esta vida, irmãos. A curto prazo que eu digo, às vezes é a nossa vida toda. E difícil
é a gente viver uma vida com Deus 20, 30, 40, 50 anos, final da vida, e vendo nessa perspectiva ruim, adversa, e a gente compara com as outras pessoas que parecem que vivem bem, né? E às vezes até vive bem, mas qual é o problema maior? Que essas pessoas não são salvas, que essas pessoas não têm o seu problema resolvido com Deus do pecado, que essas pessoas não terão uma eternidade de paz, de tranquilidade, de segurança, de esperança. Aí, amados, vem no nosso coração a certeza de que nós, independente das circunstâncias de adversidade, as dificuldades que a gente passe, seja financeira, seja problema de relacionamento, seja na questão ministerial, que parece que não vai porque os picaretas prosperam, né? Os picaretas, irmãos, o camarada abre uma igreja daqui 5, 10 anos, o cara está milionário, quer dizer menos, está milionário, é uma pessoa que tem programa de TV, ele paga 2 milhões para aquele programa, ele tem uma multidão e essa multidão acha que ele é homem de Deus, e a gente às vezes se esforçando, 10 anos na igreja lá com 30, 40, 50, 60 pessoas, tentando ali aconselhar, doando a vida para essas pessoas, não é, irmão? E essas pessoas que estão aí no outdoor, falam, mas será que não tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem nada de errado, não tem. É que neste mundo e nesse ambiente que nós vivemos, favorece o pecador, favorece as coisas erradas, favorece aquele que é desonesto. Então aí está o problema maior das pessoas pecarem, porque o juízo não vem, as consequências não vêm imediatamente, às vezes na vida de um ou de outro vem, mas na vida da maioria não. Aí que é o grande problema, aqui que é o engano do pecado, porque ele gera prazer no primeiro momento. A Bíblia diz o quê? Que há caminhos que para o homem parecem caminhos de bênção, caminho direito, caminho de vida, mas o problema é lá na frente, lá no final, lá na eternidade, ou lá no final da vida mesmo. Às vezes as pessoas vão colhendo as consequências. A gente pega o tal do Maluf, agora, né? Desfrutou aí de 30, 40 anos roubando dinheiro, vivendo assim de uma forma regalada, mas olha aí a situação do cara. Mas já pensou no final da vida? Nós que valorizamos o caráter, nós que valorizamos a ética, nós que valorizamos a honestidade, nós que valorizamos assim o exemplo de homem, é uma humilhação tão grande o cara no fim da vida, 70, 80 anos, sendo preso, debilitado. Aí a gente olha assim, olha o que o pecado fez com a pessoa, não é? Deu, entre aspas, o melhor da vida, 30, 40, 50 anos, mas no final da vida cobrou. Que se tem uma coisa, amados, que não fica impune aos olhos de Deus, é aquele que faz o que é errado, não fica. Deus não é um juiz que não vê as coisas, ele julga. Quando ele julga aqui ainda nessa vida, há uma esperança dessa pessoa reconhecer e ser salva. O problema maior, e que será talvez a situação da maioria dos seres humanos, é que Deus julgará na eternidade. Aí o negócio vai ser muito pior. E aí uma prisãozinha perpétua é nada, irmão, em comparação com a eternidade. É nada, tá certo? Fuzilamento, porque nos Estados Unidos tem questão da pena de morte, não é nada, irmãos, em comparação de estar diante do juiz de toda a terra, não é? E dizendo, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Nossa, irmãos, então aí que é o grande problema. Então o pecado, ele engana por conta disso, e Satanás, ele mostrou isso, essa ilusão. Olha, pode pecar, você vai pecar primeiro. O que ele induziu, o que ele seduziu esse casal, essa mulher primeiramente, depois o homem? O que ele seduziu? O que ele propôs? Qual foi a sua tentação? Qual foi o pecado engendrado, o pecado introjetado no coração desse casal, ou da mulher primeiramente? Qual foi? Vocês podem ser Deus. Não está essa fala direta, mas pela proposta está. Ou seja, vocês não precisam de Deus. Qual é hoje a mensagem para essa humanidade? Vocês não precisam de Deus. Vocês não precisam de um Salvador. Não é, irmão? Vocês são autossuficientes. Vocês precisam de um diploma bom. Vocês precisam de uma faculdade boa. Vocês precisam de um emprego bom.
vocês precisam de uma posição, de fama, vocês precisam de um carro bom, vocês precisam de uma casa boa, precisam de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Vocês precisam disso, vocês não precisam de Deus. Essa é a mensagem que Satanás está colocando na cabeça dessa sociedade e da humanidade desde sempre, irmãos. Olha, no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus, ou seja, vocês não precisarão de Deus. Que foi o desejo que ele teve lá quando pecou: serei semelhante ao Altíssimo, subirei às mais altas nuvens, ali colocarei o meu trono. Olha só, irmão. Então ele se orgulhou. A pessoa que ela se orgulha, ela diz: não preciso de Deus. A pessoa que é orgulhosa, ela está sendo contaminada pelo vírus luciferiano do orgulho. Não é, irmão? Não preciso de Deus, não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida, eu banco a minha vida, eu não preciso nem de Jesus e nem preciso dos irmãos, não preciso do pastor, não preciso dos obreiros, não preciso dos alunos, não preciso do professor, não preciso dos meus pais, não preciso do meu patrão, não preciso de ninguém. Isso é orgulho, irmão. Olha que coisa interessante, tem gente que acha que é humilde porque ela diz assim: não, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, né? Ajudo as pessoas necessitadas, a gente dá alimento e tal, aquela coisa toda. Mas quando essa pessoa precisa, ela não aceita ajuda. O que é isso? Orgulho. Eita. Né? Quantos de nós, homens, principalmente homens, hein, irmão? A gente sabe que o nosso coração é muito mais orgulhoso do que o das mulheres. A gente acha que é o cara, né? Que é isso, eu admiti que eu estou precisando, irmão, de uma cesta básica. Estou precisando de uma ajuda aqui no meu casamento, que eu não estou dando conta da mulher. Então o orgulho, né? O orgulho em nós assim é um negócio ferrenho, terrível, satânico. E aí a gente precisa se quebrantar. A Bíblia diz que tem pessoas que têm dura cerviz. O que é isso? A cerviz é essa parte aqui, ó. Tá certo? A cerviz, dura cerviz, homens e dura cerviz. Nunca vi essa expressão na Bíblia? Lê Atos capítulo 7. Já vi, mas eu imaginava que fosse alguma coisa aqui. Não. A cerviz é essa parte aqui, ó. Dura cerviz quer dizer não se dobra nunca, não abaixa a cabeça nunca, não se prostra nunca. É essa pessoa que a gente chama de nariz empinado, né? Isso aí já dá uma pregação, já. Falta serviço, né? Nossa, serviço não. Dura cerviz. Duro. Homens incircuncisos de coração, duros de coração, homens de dura cerviz, sempre resistiu ao Espírito Santo. Vocês e os vossos pais, né? Tá falando lá o Estevão, capítulo 7, Atos, falando lá para aqueles homens, e outras passagens mais que vai ter essa expressão, quer dizer isso, homens orgulhosos, homens que não se dobram, não abaixam a cabeça, não reconhecem, só andam com o nariz empinado. Então nós somos assim em algumas ocasiões na nossa vida. Aí a gente não comunica, né, irmão? Fica lá na surdina, né? Não expõe o nosso pecado às pessoas que podem nos ajudar, não a todas, mas as que podem nos ajudar, a gente não reconhece. Então nós cristãos também, a gente às vezes comete esse pecado aí de orgulho, né? Não preciso de oração, não preciso que eu dou conta desse negócio, vou sair sozinho disso aqui, né? Muitas pessoas que elas são crentes, eu estou falando crentes, inclusive crentes sinceros assim, eles se deparam presos em um pecado, por exemplo, pecado da pornografia, e eles não reconhecem que precisam de ajuda, né? Qual é o problema do oh meu Deus, alcoólatra? Qual é o problema do dependente químico? Não reconhecer que precisa de ajuda. Qual é o problema da pessoa que está passando dificuldade? Ela está vendo que o negócio, ela não vai dar conta, mas ela não pede ajuda por conta do orgulho, irmãos. A partir nem Deus ajuda o orgulhoso, nem Deus ele pode fazer nada pelo orgulhoso, porque só pode Deus alcançar alguém se esse alguém reconhece e ele se humilha, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, é o que diz o texto bíblico. O que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, irmãos? Bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito. Não tem nada a ver com questão monetária, não é isso que o pobre aqui não é pobre de marré. A palavra lá no original, né, no grego, quer dizer uma pessoa que ela é falida espiritualmente.
Então, bem-aventurado, feliz é aquele que é falido espiritualmente, ou seja, aquele que reconhece que não dá conta da sua vida. Esse é feliz, porque Deus vai lá e o abençoa, Deus vai lá e o resgata, Deus vai lá e supre a sua necessidade, porque ele é pobre espiritualmente, ele reconhece que não dá conta da sua vida, que não banca a sua existência, que não se sustenta a si mesmo nessa vida. Ele sabe que ele não é capaz de fazer com que aumente nenhum côvado na sua estatura, que a melanina do seu cabelo se reverta e torne esse cabelinho melhorzinho, do branco, do preto, por exemplo. Não estou falando nada de, mas hoje tem os produtos aí. Não é disso que eu estou dizendo não, tá? Eu estou dizendo que nós não podemos mudar a nossa genética, a gente não pode fazer nada, a gente não pode nem saber o que vai acontecer amanhã. É por isso que no mesmo texto que Jesus está discursando, que diz lá que é bem-aventurado o pobre, ele está dizendo, não fique ansioso, não são vocês que dão conta da vida de vocês, não são vocês que vão bancar o amanhã de vocês não podem fazer nada quanto ao amanhã, vocês não têm poder para isso, vocês são incapazes, insuficientes, inúteis. O profeta já dizia isso na música. A gente somos inútil. Lembra? Inútil. E aí Paulo vai dizendo em Romanos, o Mateus tá... mano. Eu não vou... Hã? O poeta, ele fez assim. A gente somos inúteis. Mas vamos lá, vamos pegar a Bíblia, né? Esquece aí esse poeta aí. A Bíblia diz no capítulo 2 de Romanos que todos se fizeram inúteis. Todos, não há nenhum justo, nenhum que busque a Deus. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, para que todos, inclusive, saibam que é a graça de Deus que faz tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Então a gente aprende aqui que o pecado nos impossibilitou de viver, irmãos, como nós deveríamos viver. O pecado nos fez incapazes de conhecermos a Deus. O pecado nos fez incapazes de conhecermos, de sabermos de Deus, de sentirmos Deus, de fazer qualquer coisa. O pecado teve esse poder destruidor, que nos destituiu da glória de Deus. É o Romanos 3 e 23, se não me falha a memória, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, o mesmo Romanos do capítulo 6, verso 23, vai dizer assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebam aqui, amados, o que Satanás fez então com esse primeiro casal. Falou, vocês não precisam de Deus, vocês podem ser Deus, porque aquele que não precisa de Deus, ele acha que é Deus, não é? Então todas as vezes que a gente acha que não precisa de Deus, ou não precisa dos outros, então a gente fala, eu sou autossuficiente. Porque alguns pensam assim, não, eu só preciso de Deus. É verdade, Deus é nos suficiente, mas o problema nosso é que Deus muitas vezes supre a nossa necessidade por via de outro, não é? E por que Deus faz isso, irmãos? Para nos humilhar mesmo, para mostrar para nós, ó, você não é melhor do que ninguém. Porque bem que Deus podia mandar um anjo, não podia não? Um anjo assim, irmão, isso aqui meu servo, a minha providência. Podia ou não podia? Seria assim mais tranquilo, ninguém saberia da dificuldade, nós íamos glorificar Deus do mesmo jeito. A gente ia contar isso na igreja, hein? Ia, duvido que não ia. Oxe, testemunho desse naipe aí, meu irmão, quem é que deixa de lado? Fala, que é isso, o Senhor visitou-me através de um anjo, lógico, dá um up, assim, né? Eu tenho comunhão com Deus, Deus atende as minhas orações, inclusive é anjo que ele envia. Mas, irmão, eu quero ver ter comunhão com Deus e ser servo de Deus quando Deus manda, inclusive, uma pessoa que a gente julga inferior a nós para nos abençoar. E Deus faz isso de vez em quando, né? Deus faz isso de vez em quando, faz. Usa gente que a gente fala, nossa, mas isso aí é menos crente que eu, para nos abençoar, para nos corrigir. Mais ou menos assim, né? E Deus faz isso, né, irmão? Então, assim, é Deus usando o sujo para um mal lavado. Quem dá qual dos dois é o mais sujo? Não, os dois não tem. Mas aí a questão interessante é essa. Quando ele fala, não, eu só preciso de Deus.
Mas quando a gente diz que só precisa de Deus, nós precisamos uns dos outros. Porque todos nós, irmãos, fazemos parte de uma mesma raça, que é a raça humana, que está perdida, e alguns de nós foi resgatado, mas mesmo assim, mesmo resgatado, jamais nós podemos nos orgulhar pelo fato de sermos crentes, de conhecermos a verdade, etc. e tal. Porque o pecado ainda faz parte de uma realidade que nós vivemos, e nós vivemos nesse ambiente de pecado. E nós cristãos também somos ainda pecadores, só que a diferença nossa é que nós somos pecadores resgatados, e os outros que não reconhecem Jesus são pecadores perdidos, né? A diferença é que nós pecamos e não temos prazer no pecado, e os outros pecam e têm prazer no pecado. A diferença é que nós pecamos, reconhecemos e pedimos ajuda a Deus, e os outros vão pecando e acham é bom, acham é pouco, como diz o outro. Essa é a diferença. Mas em resumo, todos somos pecadores, irmão. Então eu não tenho por que me orgulhar de nada, de ninguém. Ah, mas eu sou melhor nisso, eu obedeço a Deus mais do que fulano. Irmãos, aos olhos de Deus não há essa avaliação, tá certo? Não tem como. No nosso orgulho a gente se compara com quem? Com o pior, que eu já disse em outra oportunidade aqui, né? Mas quando a gente olha para o Santo dos Santos, ou o Santo Deus, quando a gente olha para Ele, aí fica todo mundo assim, nivelado por baixo. Todo mundo. E aí quem que vai se orgulhar do que, pelo amor de Deus? Né? Então a gente percebe aqui que Satanás, ele quis colocar no coração desse casal, vamos voltar no capítulo 3, quis colocar no coração desse casal, que eles não precisavam de Deus. Pareceu que a sugestão dele deu certo. O verso número 5, porque Deus, no capítulo 3, Gênesis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, aqui que está um negócio interessante, irmãos, ó, e vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Vamos pegar 1 João capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo de número 16. O que há hoje do desejo do ser humano é o mesmo desejo que houve nesse casal, e não vai mudar, é a mesma coisa, irmão. E a proposta que Satanás faz é a mesma proposta para todos nós, também não vai mudar. Não tem novidade nenhuma. Sem novidade. Sério? Não tem novidade nenhuma. É a mesma coisa, né? O Satanás, ele não tem uma proposta nova, ele tem roupagens, formas, apresentações diferentes. Ele se sofistica. Eita, agora fui falar de sofisticação. Eu quis sofisticar o meu palavreado e não consegui. Então ele torna sofisticado a proposta dele, né? Ele torna tecnológica a proposta dele, ele torna mais estética a proposta dele, mas no final de tudo é a mesma coisa, porque o anseio do ser humano é o mesmo, os desejos do ser humano continuam sendo os mesmos. O que a humanidade busca, irmãos? Que é o tripé da humanidade, que eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião. O que a humanidade se apoia? Em que se apoia? Em um tripé, né? Em três bases. O que o ser humano busca? No final de tudo, todo ser humano busca isso: fama, dinheiro, né? Riquezas e prazer. A humanidade, de diversas formas, no fundo, está buscando fama, prazer e riquezas. Diversas formas. A humanidade gira em torno disso. Só observar os desejos que nós temos no coração, só observar o desejo que as pessoas têm, e essas pessoas que chegam e vivem para isso. E todo ser humano de alguma forma vive, em alguma medida vive para isso, para buscar fama, ou seja, reconhecimento, né? Não estou falando de reconhecimento da mídia, reconhecimento do mundo, reconhecimento de alguém, de alguma forma. A gente busca isso, né? A gente quer de alguma forma ser reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Será?
Será que canta isso também pensa assim, vive assim? Será que ele não se importa nem um pouco se vão comprar os seus DVDs, vão dar os likes lá nos seus vídeos? Será que ele faz um show, alguma coisa, e não espera que ninguém esteja lá? Será, irmão? Que quem canta isso de fato pensa e deseja isso? Não sei, eu não estou acusando ninguém. Quem sou eu? Eu só estou aqui trazendo um pensamento que eu desconfio, conhecendo o ser humano, se não quer reconhecimento de nada. Vocês acham que eu não quero reconhecimento de vocês em nada? Ou estou aqui para a glória de Deus? Não, é verdade, no final tem que ser isso mesmo. Mas você acha, irmão, que no fundo do meu coração não tem nenhum desejo de falar assim: ô professor, você eu reconheço o seu esforço, eu reconheço a sua dedicação. Será que lá no fundinho do meu coração não existe nenhuma ponta de um desejo desse, irmão? Será que nós assim não temos nenhuma pontinha de orgulho nos nossos corações? Não é? É por isso que eu digo, eu me orgulho da minha humildade. Professor, eu trabalhei com um cara que ele faz eventos aqui em São Paulo. E ele falou que em contrato, qualquer um, tanto gospel como qualquer um, é um contrato para 10 mil pessoas. Se não for, eles não vão. Meu Deus, olha. Então você já tira aí que... Artista gospel. Eles falam que tá, os gospel também tem que ter uma quantidade de pessoas para eles poderem se locomover, senão eles não vão. É assim, a gente sabe que esse meio gospel, ele é bem corrupto mesmo, né? Eu não estou nem colocando essa ala mesmo que é desviada mesmo, a gente sabe que é desviada mesmo, é gente que não tem nada com Jesus, não tem nada com Deus, tá certo? Negócio de pregadores e cantores aí, a gente sabe que esse é um mercado que se tem no Brasil, né? Não é um estilo, por exemplo, a música gospel é um estilo? Não é um estilo, é um mercado. Você encontra forró, encontra rock, encontra reggae, encontra tudo que vocês imaginarem. Então é um mercado que se tem. O segmento gospel na música é um mercado, não é um estilo musical, tá certo? Então a gente sabe que artistas, eles são mesmo corruptos, não tem nada de Deus, irmãos. Na maioria deles, não estou generalizando, na maioria, pregadores também. E eu nem estou pegando esse povo que para mim já é escancarado que são do diabo, são do Satanás, porque o que move o coração deles não é o desejo de proclamar a glória de Deus, de ganhar pessoas para Cristo. Isso é fato, irmãos. Eu falo sem medo de errar e de pecar, tá certo? Eu estou falando dos sinceros, eu estou falando dos homens e mulheres de Deus. Mesmo assim, ainda há essa pontinha, porque nós somos, as pessoas estão sendo resgatadas por Deus. É que eu quero aqui trazer uma perspectiva que nos humilhe, irmãos. Uma perspectiva que nos mostre o que o pecado fez em nós. Deus está nos resgatando, mas ainda há muita coisa a ser feita, ainda há muita coisa a ser transformada em nossas vidas. E eu não estou jogando pecado na vida de ninguém, Deus me livre. Eu só estou querendo mostrar que é uma realidade nossa e que a gente precisa ter muito cuidado. Nós não podemos subestimar o poder do pecado, porque o efeito mais danoso do pecado é justamente fazer com que a gente pense que ele não está nos afetando ou que a gente não peca, não é? Talvez o perigo maior do pecado é fazer com que a gente ache que a gente não é propenso para aquele pecado, que a gente não cai naquela tentação. Eu não, isso aqui, quando eu falo assim, não, esse pecado eu não peco, essa tentação eu não cedo, nisso aqui eu não peco. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, nisso aqui eu não preciso de Deus, eu dou conta, certo? Por um sentido já pecou, por outro vai cair nesse pecado efetivamente. Por quê? Porque está desprotegido, irmãos, porque baixou a guarda, porque já não busca a graça de Deus, então ele está desguarnecido. Essa é a realidade, né? Não, eu não tenho tentação com dinheiro, com mulher, com elogio. Irmãos, cuidado. Nós todos, de alguma maneira, somos frágeis a todos os pecados. Somos essas pessoas passíveis de corrupção, né? Então, se a gente desconsidera isso, então talvez o maior problema que o pecado nos causa é justamente pensar que ele não nos causa nenhum dano.
Porque Ele não pode nos causar porque já está resolvido. Não está resolvido. Na nossa vida não, diante de Deus está. Diante de Deus está tudo certo. Jesus resolveu esse negócio, irmão. Não tem nada que ser resolvido diante de Deus. Jesus já pagou o preço pelo pecado. Eu não faço mais nada. Eu não tenho condição de fazer nada para agradar a Deus. Jesus já fez. O meu esforço para não pecar é porque existe uma natureza dentro de mim que é uma nova natureza. É uma semente divina que foi plantada e que o Espírito Santo gera em mim um desejo de fazer a vontade de Deus. Então eu quero fazer a vontade de Deus porque eu odeio o que Deus odeia, e o que Deus odeia é o pecado, irmãos. Tá certo? Eu não peco por outro motivo. Eu não peco por medo das consequências. Eu não peco porque se eu pecar, e aí o que vai ser de mim no ministério, o que vai ser de mim nisso aqui? Não, irmãos. A nossa motivação para não pecar é porque nós amamos a Deus. Unicamente deve ser essa motivação, única, não deve ter outra, tá certo? Senão o foco está errado, senão o que está sendo gerado no nosso coração já é pecaminoso. É possível eu santificar a minha vida e essa santificação ser pecaminosa, só que eu falarei disso só depois dos comerciais. É possível.